Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, assim, que eu amo, que é o estudo de idiomas, mas mais especificamente, como vocês já viram aqui na descrição do vídeo, meu estudo de chinês, mandarim, e um pouquinho de como eu me organizo, que materiais que eu uso, como começou, vou responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas e, quem sabe também, né, incentivar vocês a aproveitar o início de 2026, inclusive. Feliz Ano Novo, que nosso ano seja maravilhoso, 2026 vai ser nosso ano. E poder incentivar vocês a aproveitar o início desse ano e começar o estudo de um novo idioma e quem sabe, né, estudar um pouco de chinês, de mandarim. Então, vamos lá começar. Ok, eu separei aqui algumas perguntas frequentes que eu já recebi ou que talvez seja legal você tirar de dúvida, né? Eu queria muito ter algumas fontes assim que me ajudassem a me situar, a me organizar para começar esse idioma, que é um idioma não muito comum, né? Tipo, geralmente as pessoas estudam mais inglês, espanhol, até pela proximidade de países próximos da gente, né, que falam esses idiomas, onde a gente tem mais oportunidade de praticar. Então eu espero que esclarecer essas dúvidas ajudem vocês a ter um norte, assim, sobre como se organizar para estudar esse idioma. A primeira pergunta, assim, que geralmente o pessoal me faz, né? Por que estudar mandarim chinês? E de onde que eu tirei inspiração para isso? De onde que me veio essa vontade? Bom, eu comecei a estudar mandarim chinês por basicamente dois motivos. O motivo número um é que eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar idiomas no geral. Então, desde pequena, quando eu estava ainda na escola, que a gente estuda ali espanhol e inglês, eu sempre me dediquei, achei muito interessante, assim, a forma de como outras culturas se comunicam, como a gente pode conhecer outros lugares através de estudo de idiomas. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E o segundo motivo é por conta da minha aproximação com artistas da China. Lá em 2020 eu comecei a acompanhar K-pop e um dos meus artistas preferidos, né, que é o grupo Seventeen. E nele a gente tem o The8 e o Jun também, mas o The8 principalmente, ele é meu preferido. Bom, eu gosto muito da forma como ele se expressa, gosto muito da forma como ele trouxe um pouco das raízes dele lá da China, tanto para composições, músicas, como mensagens. Sempre tive também essa curiosidade em relação aos caracteres de mandarim, né? Como que aqueles traços conseguem exprimir uma palavra, uma frase, uma expressão. Então, foram meio que esses aspectos que me encantaram, né? Que me incentivaram a pegar de fato e começar a estudar e aprender. E aí, como eu comecei? Lá em 2021, eu não tinha, assim, pretensão nenhuma de fazer alguma prova de proficiência ou de usar esse aprendizado de forma que complementasse a minha vida profissional. Era mais uma coisa de diversão mesmo, era tipo poder ler uns hieróglifos e saber o que aquilo tá escrito, tipo um superpoder, assim, eu também. Eu comecei vendo alguns vídeos no YouTube e a gente tem muitos canais, felizmente, né, graças à globalização, graças à internet, então a gente tem muitos canais onde a gente pode aprender mandarim tanto em português como também em inglês. E aí são vastos os canais, eu posso listar alguns aqui embaixo. Comecei a ver vídeos e comecei do início mesmo, tipo, aprendendo vogais, bem ali do pin mesmo. E em seguida eu comecei a me aventurar um pouco nos caracteres, então eu comprei um livrinho de caracteres que eu esqueci de trazer, mas eu vou colocar uma foto aqui, para poder já entender como é que funciona a escrita, né? Tem toda uma particularidade também na escrita, então eu fui enveredando um pouquinho, mas muito assim, bagunçado, não tinha um plano de estudo, eu não tinha também um norte, assim, de tipo, comprei um curso, vou acompanhar aula a aula. Era muito também do mood, não era uma coisa que eu fazia todos os dias, mas eu fui me familiarizando, então eu fui no início mesmo usando aulas do YouTube e esse meu livro de caracteres. Onde estou agora? Bom, de lá pra cá, estudei, como eu falei, né, muito mood, muito do momento onde eu encontrava tempo, né, na época que eu comecei, eu tava no meu estágio, quando eu encontrava um tempinho à noite, ou às vezes no intervalo
de uma fase ou outra no estágio, eu pegava ali meu livro de caracteres, ia dando uma praticada, ouvia uma aula, mas uma coisa bastante solta. Inclusive, houve alguns anos, acho que 2023, 2024 foi um ano que eu não voltei a estudar, tipo, fiz uma pausa bem longa, acabei priorizando outras coisas e não voltei a estudar o mandarim. Mas agora em 2025 eu retomei meus estudos porque eu comecei a fazer de fato um curso de mandarim, que é um curso maravilhoso, eu tô muito feliz e quero continuar fazendo, que é um curso através do Instituto Confúcio em parceria com a Universidade Federal do Ceará. Eu encontrei esse curso muito ao acaso, eu tava tipo no consultório pra me consultar, acho que num ortopedista, e aí aquele chá de cadeira tava mexendo no meu Instagram e aí apareceu assim um anúncio. Era um perfil que tava divulgando esse curso e aí eu acessei o site e tinha a possibilidade de ter aulas online. Eu tentei aplicar para as turmas durante a semana, então eu tinha 2 dias na semana e tinha uma turma no fim de semana. Um dia só, né, no fim de semana, mais 4 horas de aula. E aí eu fiquei, naquele momento assim, eu faço muitas coisas às vezes por impulso. O que é bom, porque graças a isso, né, eu de fato me inscrevi. E aí, naquele dia mesmo, eu também fiquei um pouco empolgada, porque as vagas já estavam terminando, né? Eu tentei para as turmas, que eram 2 vezes na semana, já estavam esgotadas as online. Então, eu tive que meio que ser escolhida para a turma do fim de semana. E aí, eu resolvi entrar. Uma coisa que eu tinha pretensão, eu tinha colocado assim como uma meta, uma coisa que eu queria fazer em 2025, retomar meus estudos de chinês, talvez através de um curso, então tudo se alinhou. Aí eu me inscrevi e fiz um semestre de chinês mandarim ali pela Universidade Federal do Ceará. Foi ótimo, foi maravilhoso. Posso falar um pouquinho assim sobre o curso. As minhas aulas, como eu falei, eram online, das 8 da manhã às 11 no sábado. A minha professora Wang, professora é top demais. Ela falava português, as aulas eram em inglês, então tinha esse plus, assim, de, tipo, fazer 1000 traduções da cabeça para poder compreender o sentido da aula, mas a gente conseguiu se comunicar. No início, a minha turma era bastante grande, a gente tinha acho que umas 40 pessoas, mas com o tempo, né, isso eu acho que é de qualquer idioma, por inúmeros motivos, as pessoas vão saindo, e aí no final a gente era acho que 8, 12, assim, mas era muito legal estudar com a minha turma, eu gostava muito, assim, da participação do pessoal, das perguntas. Claro que eu fico bastante tímida, assim, é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar bastante. Falar, né, apesar de eu estar numa aula de idiomas, às vezes eu fico tímida em falar naquele idioma, mas eu gostava muito, assim, da energia. A nossa professora, ela tentava também trazer um pouco do português que ela estava aprendendo para as aulas, sempre trouxe ótimos feedbacks e os exercícios também ajudaram muito a fixar mesmo na minha cabeça, assim, as coisas que a gente aprendia no decorrer da aula. E aí eu queria mostrar para vocês um pouco também dos materiais que eu usei. Logo no início do curso, a professora disponibilizou pra gente 3 livros. Eu imprimi 2 deles aqui, então é esse livro, Chinês Contemporâneo, vou até passar um pouquinho, assim, dele aqui no vídeo. Então a gente tem um livro mais teórico, e aí a gente aprende ali desde o início, como eu falei, né? Vogais, consoantes, a parte fonética do pinyin. A gente aprende também algumas regrinhas de formação de frases, frases interrogativas, frases afirmativas. A gente aprende também a colocação ali dos elementos em uma frase, né? Onde está o sujeito, onde fica o verbo, os advérbios. Também tínhamos um livro de exercícios, né? Eu imprimi esses 2. Esse livro de exercícios, ele era sempre acompanhando o que a gente tinha visto na unidade e sempre visando que a gente praticasse ali um pouco dos caracteres que a gente aprendeu e dessas regras gramaticais. A gente também teve como material também um livro de caracteres. Então, a gente no livro principal, né, esse livro aqui mais teórico,
a gente aprendia alguns diálogos, e aí dentro desses diálogos tinham novos caracteres. Então, a cada unidade a gente ia aprendendo um grupo de caracteres, onde a gente praticava a escrita no livro de caracteres. Então, tinham muitos exercícios para a gente exercitar a ordem de escrita, exercitar também posicionamento, praticar como escrever assim o caractere de uma forma que fosse legível, exercícios para que a gente fixasse também as frases, né, como escrever as frases inteiramente em caracteres, não apenas em pinyin, focados na prática de caracteres, e também a gente aprender os diálogos, e aí com isso, né, diálogos muito usados no dia a dia, para que a gente possa com isso praticar também quando a gente eventualmente, né, conseguir fazer uma viagem ou ter a oportunidade de praticar com um nativo, um falante de mandarim, já ter essas estruturas já memorizadas. Eu também usava um caderninho. Esse caderninho aqui eu meio que aproveitei de outros estudos de idioma. Mudei de câmera porque eu vou terminar esse vídeo com memória ou sem memória. Então, no meu caderno eu anotava aqui, né, o que a gente estava aprendendo de pinyin, os primeiros caracteres, os primeiros traços também, alguns exercícios que a gente tinha para casa, radicais, a gente aprendeu muitos radicais nesse semestre, revisão para prova. Eram alguns dos materiais que a professora apresentava, né, complementando. Então ela trazia alguns slides com conteúdo, complementando um pouco sobre o que a gente via no livro teórico. E aí eu trazia aqui para esse caderninho, mas era uma coisa bem mínima, assim, eu deveria ter anotado mais. O meu caderno de caracteres. Quando a gente está estudando caracteres, né, a gente tem que escrevê-los para praticar em quadradinhos, porque geralmente eles são escritos nesse espaço assim, bem específico, onde você consegue visualizar bem caracteres de esquerda para direita, caracteres de cima para baixo, e centralizá-los assim, para você entender também um pouco das proporções de cada traço. E aí o recomendado é você fazer essa prática em papéis grid papers. São papéis que são mais quadriculados, né? É cheio de quadradinhos. E aí, aqui em casa, eu tinha comprado há muito tempo atrás um caderno que ele não é para estudo de mandarim especificamente, né? Um caderno de caligrafia. Um caderninho quadriculado de caligrafia, que tipo, para as crianças aprenderem a escrever também as letrinhas, né? Dentro de uma proporção. Assim como a gente estuda caligrafia em português, eu consegui adaptar para o estudo de mandarim. Então, eu peguei os quadradinhos aqui, ele é todo assim, quadriculado, né? Através dele, né, eu consegui fazer meus exercícios de escrita de caracteres. O problema é que os quadradinhos são muito pequenos, sabe? Então, eu tinha que fazer muitas vezes o mesmo caractere, o que foi bom pra aprender, mas era bastante cansativo. E aí, geralmente, a professora só passava uma linha, mas a minha linha era gigante, comparado com o papel mais tradicional, o papel quadriculado mais tradicional para esse tipo de estudo. Então, teve esse contra, mas em compensação, né, era bom ter esse caderno, não precisei imprimir folha, nem nada, consegui me adaptar bem. Eu não lembro quanto eu gastei nesse caderninho, mas foi muito pouquinho, porque é um caderninho assim que você encontra na papelaria local, então ele é uma ótima alternativa para você praticar, né, sua escrita. Mas também alguns aplicativos podem ajudar a melhorar alguns conteúdos que a gente vê em sala, como o Hello Chinese, por exemplo, era um aplicativo que eu usava muito antes de começar as aulas mesmo do curso. E ele traz umas trilhas muito ali, estilo Duolingo. Então ele é bastante voltado para vocabulário. Você aprende algumas estruturas, né, de frases, de perguntas, alguns caracteres bastante usados, a gente aprende logo nas primeiras unidades. Mas ele é bastante método Duolingo, então você não vê muito aprofundado ali a parte gramatical, né? A parte de radicais, que é bastante importante.
no mandarim, né, na escrita de caracteres, você entender ali a construção dos caracteres, né, em torno de um radical, o quanto o radical é importante para você entender um pouco do significado ou da pronúncia daquele caractere, e assim é que você vai criando um vocabulário no mandarim, você vai entendendo um pouco mais desse idioma super vasto, que tem muitos caracteres, mas que encontrou uma forma, né, de torná-los mais acessíveis através de algumas regrinhas e através desses caracteres. Um outro caractere muito bom, que eu usava bastante e que estou retornando a usar, é o Pleco, que é um aplicativo onde você consegue pesquisar caracteres isoladamente, é como se fosse um dicionário. E aí você consegue aprender um pouco mais de como ele é empregado em frases, como que escreve, né? Tem muitos caracteres que a gente olha e a princípio a gente não entende como escrevê-los, de onde é que eu começo, que traço é aquele, às vezes também na forma como vem escrito a gente não consegue discernir, que também todos os traços têm um nome, então a gente consegue visualizar melhor nesses aplicativos que trazem um gifzinho. E aí a gente consegue entender como que escreve. O Pleco, ele era muito bom também porque através dele você consegue fazer pesquisas desenhando o caractere. Então, às vezes, eu enxergava ali um caractere numa frase, ou estava estudando alguma música e eu via ali aquela palavra, eu queria saber que palavra era aquela. Eu também queria saber qual era o pinyin. Então, lá no Pleco você tem como clicar lá na barra de pesquisa, parte de desenho, e você fazer um esboço, assim, tipo, mesmo sem saber, assim, quais os traços e de onde que começam. E ele consegue entender que caractere você tá falando e te traz algumas opções, e aí você consegue também, através disso, pesquisar, né, e aprender novas palavras. Falando de algumas inspirações para continuar tendo esse contato com a língua, principalmente nesse período agora que eu estou sem aulas. Então, é através de produções mesmo, assim, de audiovisual. Música é muito legal, assim, pra você poder conhecer novos artistas, né, poder ter contato com a musicalidade, com alguns ritmos. Mas não é muito bom pra você criar um vocabulário através, né, de ouvir e ouvindo a letra da música, porque tons são uma parte essencial, assim, do idioma em chinês. Às vezes um mesmo caractere, ele, dependendo da forma como é pronunciado, do tom que você utiliza para pronunciar, você pode estar falando de significados diferentes. Pode ser uma palavra totalmente diferente só mudando o tom. Então, através de música, a gente não consegue ter muito essa visualização porque as músicas acabam buscando um ritmo, uma musicalidade que às vezes sacrifica o tom da palavra, e aí, por vezes, você só consegue entender o significado, entender a letra da música acompanhando uma legenda, pesquisando a letra depois, né? Não apenas só ouvindo. Então, produções assim de filmes e séries também, dramas em chinês, são ótimos para aprender vocabulário. Tem muitos dramas legais na Netflix. Eu atualmente estou acompanhando O Pretendente Perfeito, que é um drama de época. E além de tudo ser muito bonito, assim, figurino, ambientação, cenário, os atores, que eu já conheci alguns deles, então tô gostando muito de revê-los nessa produção. O vocabulário é bastante simples, então, e os personagens, eles, alguns, né, falam de forma mais devagar, né, é uma série muito forte de diálogos, então a gente consegue ter uma visualização bem boa, assim, de emprego de palavras e caracteres através dessa série. O drama que eu assisti que eu amei, esse eu assisti em 2024, é The Double, que também tá na Netflix, e ele também é muito bom para vocabulário, mas eu senti que tinha mais palavras em mandarim mais arcaico, posso estar errada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que as dicas que eu trouxe aqui, um pouco sobre como eu estudo, possa ter inspirado vocês. Talvez nesse ano começar um novo idioma, até ter contato com o mandarim. E a gente se vê no próximo. Até mais!